Sim, estamos ao vivo na live de hoje para falar sobre como investir em ações para chegar na independência financeira. Esse é o tema da live de hoje. Como investir em ações para chegar na independência financeira. A gente vai começar o conteúdo daqui a pouquinho. Se você está vendo essa live gravada, não está vendo ao vivo aqui comigo no Instagram, avança alguns minutinhos, uns 5 minutinhos no máximo, que a gente já começa o conteúdo. A hora que você me vê balançando algumas canetas aqui na tela, pegar um bloquinho para falar de anotações, você sabe que o conteúdo está quase começando, beleza? Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à live de hoje sobre como investir em ações para chegar na independência financeira. Lembrando que público, qual que é o público principal da live de hoje? Pessoas que queiram saber mais sobre ações e que queiram ou estejam buscando a sua independência financeira. O meu objetivo principal na live de hoje é que vocês saiam da live conhecendo mais sobre o mercado de ações e como investir pensando no futuro, pensando na independência financeira de vocês ou em atingir outros objetivos também, beleza? Então, bora lá, daqui a pouco a gente começa o conteúdo com instantes, a gente já começa falando sobre o que é independência financeira. Eu vou falar sobre fase de acumulação e fase de usufruto, qual que é o tamanho da semente da árvore de dinheiro, qual que é o tamanho da sua semente da árvore de dinheiro, por que investir em ações para atingir a independência financeira, o que começar a analisar para você investir em ações, quais são os teus primeiros passos, o que você deveria fazer e se vale a pena ter o seu próprio negócio para buscar a independência financeira também e como esse assunto se liga no mercado de ações, beleza? Já vou começar já o conteúdo, menos de 3 minutos, a gente começa só esperando aqui algumas pessoas entrarem para a gente poder interagir ao vivo, mas em instantes a gente inicia o conteúdo. Lembrando, pessoas que queiram saber mais sobre ações ou que estejam buscando ou que queiram buscar a sua independência financeira, a live de hoje é para vocês, beleza? Menos de 2 minutos agora, a gente já vai começar o conteúdo e bora lá, vou começar já com alguns avisos e tal. Você sabe que eu falo, se não é a tua primeira live aqui comigo, você sabe que eu sempre falo de lugares para você anotar, formas de você anotar diferentes conteúdo. Então, primeira coisa, tenha perto de você, de repente, um caderno, canetas. Eu sou um cara muito visual, eu tenho 3 canetas com cores diferentes, porque é importante você ir anotando o que eu estiver falando para você em tempo real, tá? Não confia que depois você vai pegar e vai voltar para cá para assistir a live de novo, pegar aquele trecho específico ou confiar na memória, tá? Então, tenha papel, caneta ou um notebook perto de você, algum lugar para você anotar as ideias que você for tendo, o que você for pensando quando eu for falando, produzindo conteúdo, mostrando conteúdo para você, já tenha isso perto de você, algo para você anotar, para você já ter essas ideias ali registradas. Então tenha isso perto de você, beleza? Segundo aviso é o seguinte, aqui no canto da direita tem um coração, tá? Esse coração, para que eu uso nas lives aqui? Eu sempre peço para quando a pessoa, você que está me assistindo, gostou de algo que eu falei, tá? Algo fez sentido para você, uma ideia que foi diferente, um conteúdo que para você fez bastante sentido, clica nesse coração, tá? Clica ou segura nesse coração, porque isso vai mostrar aqui para mim visualmente, tá? Que aquilo que eu falei fez sentido para você, aquilo que eu falei foi bom para você, aquilo que eu falei foi algo que encaixou com o que você está precisando, com o que você, enfim, encontrou de ideia aqui, e eu posso trazer mais conteúdos como esse para você também. Tá? Então, quando você me avisa visualmente, clicando nesse coração, como estão fazendo agora aqui, fazendo uma explosãozinha de coração, eu consigo saber que aquilo que eu falei foi importante, fez sentido e foi bom para você. Beleza? Então, vamos começar. O que é independência financeira? A minha definição para independência financeira é momento em que a pessoa pode escolher por não gerar mais renda ou não trabalhar mais e passar a viver de rendas que não dependam mais do seu esforço direto ou do seu trabalho. Traduzindo, a pessoa pode parar de trabalhar e as contas continuam sendo pagas por rendimentos externos que ela recebe, não é mais dependendo do trabalho direto, tá? Esse rendimento ele pode vir de várias fontes diferentes. Primeiro, aposentadoria pública, tá? INSS. Segundo, fundos de pensão privados,
Terceiro, aluguéis de imóveis. Quarto, juros de investimentos financeiros. E 5, distribuição de lucro de empresas. Eu vou falar sobre, principalmente hoje, a parte de ações, ou seja, juros de investimentos e distribuição de lucro das empresas. E quando eu falo distribuição de lucro das empresas, eu não estou falando só da distribuição que são feitas para as empresas listadas na Bolsa de Valores, aqueles dividendos e juros sobre capital próprio que eu vou explicar mais para frente o que são também, mas também pela distribuição de lucro que você pode receber se você tiver uma empresa e não quiser estar mais à frente dos negócios também. Calma que eu vou te falar mais sobre isso, explicar como que isso pode ser possível. Você tem uma empresa e você não está mais à frente dela e continua recebendo dividendos, continua recebendo lucro, continua recebendo uma renda passiva que não dependa do teu esforço. Na minha visão, a independência financeira ela pode ser conquistada em qualquer momento da vida, desde que haja planejamento, preparação e execução do plano para ela acontecer. Eu não estou dizendo que a independência financeira é simples de se atingir, senão todo mundo estava independente financeiramente, não é isso. Mas ela depende muito mais de você do que de um órgão do governo ou de outras pessoas, beleza? Agora, importante sobre independência financeira, sobre, enfim, acúmulo de patrimônio e tal. Existem duas fases bem diferentes quando você está buscando a independência financeira. Tem a fase de acumulação e a fase de usufruto. A fase de acumulação é a fase em que você acumula o patrimônio que seja suficiente para atingir a sua independência financeira. A fase de usufruto é a fase em que você usufrui desse patrimônio, é a fase em que você usa desse patrimônio. Essas fases, só para explicar para vocês, precisam estar muito bem equilibradas em relação à duração de cada uma. E eu vou te dar um exemplo para ficar muito mais claro, um desequilíbrio clássico que eu já vi acontecer com os meus clientes. Eu vejo e já vi acontecer. Eu atendi uma pessoa de mais ou menos 30 anos. Ela queria se aposentar, ou parar de trabalhar, ser independente financeiramente com 45. A fase de acumulação de 30 até 45 são 15 anos. A expectativa de vida do brasileiro médio é de aproximadamente 77 anos. Ou seja, a fase de usufruto seria de 32, que é dos 77, dos 45 até os 77, se ele vivesse só na média. Ou seja, ele tem 15 anos para acumular um patrimônio que manteria essa pessoa por 32 anos na média. Será que é possível fazer isso com uma qualidade de vida razoável? Quais são as chances dele realmente conseguir, dos 30 aos 45, acumular um patrimônio que sustente ele dos 45 aos 77, com tranquilidade, mantendo um padrão de vida, mantendo qualidade de vida e tal? A minha visão, até é possível, tem exceções, até é possível, mas a chance de não dar certo é muito maior. Durante a fase de acumulação, o foco ele acaba sendo mais em guardar dinheiro constantemente e buscar investimentos potencialmente mais rentáveis também. Durante a fase de usufruto é diferente. O foco está mais na estabilidade e previsibilidade dos rendimentos e na proteção da inflação, como eu já falei em lives anteriores. Na live de hoje eu vou falar especificamente sobre como você usa as ações na fase de acumulação e também na fase de usufruto, beleza? Mas para a gente falar de acumulação de usufruto, eu preciso trazer um outro conceito para vocês, que é sobre árvore de dinheiro. Já vou falar sobre isso, sobre árvore de dinheiro, como se fosse realmente você plantar, você colocar sementes e depois ter acesso à tua árvore de dinheiro. Se você quer investir em ações para a tua independência financeira, você saiba que você vai precisar de dinheiro. E para ter dinheiro no futuro, você precisa guardar dinheiro hoje e com frequência. Quando a gente fala de independência financeira, eu gosto muito de trabalhar com um conceito que eu vi a primeira vez em um livro do educador financeiro Jurandir Sell, que é o conceito da árvore de dinheiro. Esse conceito ele diz que os investimentos que a gente faz hoje, eles estão formando uma árvore de dinheiro para o futuro, no futuro. Os investimentos de hoje são as sementes para formar essa árvore. Há 2 semanas eu falei sobre outro conceito que eu criei, chamado amplitude financeira. Não sei se vocês lembram desse conceito aqui de amplitude financeira, mas amplitude financeira, só para explicar bem rapidamente, é a diferença entre quanto você gasta e o quanto você guarda.
Eu vou dar exemplos numéricos daqui a pouco para explicar isso melhor, tá? Quanto menor for a tua amplitude financeira, melhor. Tá? Porque isso significa que a diferença entre o que você gasta e o que você guarda é menor também. Eu tirei esse conceito, tá? Só para, né, eu me inspirei no conceito de amplitude térmica, que basicamente é a diferença entre temperaturas que a gente passa no mesmo dia. E querendo ou não, vamos pensar o seguinte: se você começa o dia com 30 graus e termina o dia com 15, você teve uma amplitude térmica bem razoável, né? Você começou com calor, terminou o dia com frio. Isso não é positivo. E no caso da amplitude financeira é a mesma coisa. Quanto menor for esse intervalo, melhor para você, tá? O hábito de guardar dinheiro hoje te ajuda demais, inclusive a ter uma ideia assim, de como vão ser seus gastos no futuro. Pense o seguinte: se hoje você guarda 10% da sua renda mensalmente, isso significa que você vive com 90% dela. Porque se você guarda 10, né, vou pensar 100%, você guarda 10. Você vive com 90% da sua renda. A sua amplitude financeira nesse caso é de 80%. Tá? Entre o que você gasta, que são 90%, e o que você guarda, 10%, amplitude 80%. Agora, se você guardar 20%, você vai passar a viver com 80%. Então, 100% da sua renda, menos 20% que você guarda, você vive com 80%. 100% menos 20%, 80%, beleza. Ou seja, seus gastos eles diminuíram bastante e a sua amplitude financeira passou a ser de 60%. Você gasta 80% e guarda 20%. A sua amplitude financeira 80% menos 20% são 60%. Por que eu estou trazendo novamente esse conceito de amplitude financeira? Porque o percentual da renda que você guarda todos os meses ou anualmente é o tamanho atual da sua semente da árvore de dinheiro. Eu vou repetir porque eu bati até no meu caderno aqui. Eu vou até tirar ele de perto, que já é a segunda vez essa semana que eu bato nele. O percentual da renda que você guarda todos os meses ou anualmente é o tamanho atual da sua semente da árvore de dinheiro. Ter uma semente maior ou menor depende de você. E outra coisa importante: quanto menor a sua amplitude financeira, maiores são as chances de atingir a sua independência financeira. Como assim, Lucas? Vou pegar os dois exemplos que eu falei agora há pouco. Tá? Os 10% que uma pessoa guarda precisam render o suficiente, tá, no futuro para manter 90% do que ela ganha. Já que ela gasta, ela guarda 10, ela vive com 90, ela gasta 90, certo? Então, os 10% que ela está guardando precisam ser suficientes para, rendendo no futuro, manter 90% do que ela gasta, do que ela ganha hoje, que é o que ela gasta atualmente. Se a pessoa guarda 20, então ela guardava 10, ela passa a guardar 20. Ela gastava 90, ela passa a gastar 80. O que acontece? Os 20% tem que render no futuro o suficiente para manter 80% do que ela ganha. É muito mais possível. Os 10 para 90 são possíveis? São. Os 20 para 80 melhora muito, porque ela tem uma diferença, uma amplitude financeira muito menor. E esse é o conceito da semente de dinheiro. Tá? A diferença ela pode parecer pouca, mas no segundo caso, o equilíbrio entre o que ela ganha e o que ela gasta é muito maior esse equilíbrio. Tá? E por que você poderia investir em ações para a sua independência financeira? Por que faz sentido? Tá? Vamos lá, pensa na fase de acumulação. Minha visão agora, pensa na fase de acumulação. E não pensar em investir em ações para a tua independência financeira, para a sua independência financeira, não faz sentido, na minha opinião. Por quê? Porque quando você compra uma ação, você se torna sócia e sócio dessa empresa. Tá? Imagina o seguinte, que você pode se tornar dona ou dono de negócios que fazem parte do seu dia a dia. Tá? Como, por exemplo, e detalhe muito importante, os nomes das empresas que eu for falar agora e os que eu falei durante essa live inteira não representam indicações para você investir nessas empresas, tá? São só exemplos. Então, assim, você pode ser sócio de empresas que estão no seu dia a dia, como a TIM, Magazine Luiza, a Hering, a Ambev, o Extra e o Pão de Açúcar, dezenas de bancos, praticamente todos os bancos, a Petrobras, onde você abastece teu carro, etc. Você pode ser sócio e sócia dessas empresas. E sendo sócio dessas empresas, investindo em ações, você pode se beneficiar de 3 formas principais.
o crescimento dessas empresas, então que essas empresas forem crescendo ano a ano, trimestre a trimestre, passa a ser muito interessante para você. Tá? Esse crescimento passa a ser interessante. Se essas empresas têm uma gestão profissional e bem eficiente, isso também é ótimo para os seus investimentos. E você passa a receber dividendos e juros sobre capital próprio para poder reinvestir e acumular mais patrimônio. E o que são esses dois nomes que eu acabei de falar, dividendos e juros sobre capital próprio? São nomes muito mais elaborados para dizer simplesmente que os sócios eles passam a receber parte do que a empresa faturar ou lucrar, ou as duas coisas. Dividendo é uma parte do lucro da empresa e juros sobre capital próprio é uma parte da renda, do faturamento, das rendas, da receita que ela tiver, que a empresa tiver. Tá? Então, quando a gente fala de investir em ações, se você está pensando na sua independência financeira, você tem aqui 3 formas de se beneficiar do investimento em ações. Tá? E uma delas são os dividendos, juros sobre capital próprio. Desse assunto você manja, né, Rafa? A hora que eu vi você entrar, eu pensei, contador aqui também já está sabendo o que são esses dois termos aqui. Mas se tiver alguém aqui com dúvida, manda para mim que eu respondo na hora também, beleza? Além disso, tá? Algumas dessas empresas fazem constantemente reajustes pela inflação nos preços dos produtos e dos serviços também e acabam consequentemente protegendo a receita, a renda da empresa da inflação também. Por conta dessas vantagens, eu entendo que se você tem um objetivo que vai acontecer acima de 5 anos, em mais de 5 anos, faz muito sentido investir em ações. Claro que você precisa entender se esse tipo de investimento está de acordo com o seu perfil de investidor ou de investidora, também como eu já falei na semana passada, mas para objetivos de médio e longo prazos costuma ser muito interessante investir em ações, beleza? Pessoal, quem está aqui comigo ao vivo tem alguma dúvida até agora? Tem alguma questão que não entendeu, que não ficou clara? Tem alguma pergunta que quer fazer? Eu sei que tem um delay entre a hora que eu pergunto e a hora que vocês recebem aí a pergunta, mas vamos ver se tem alguma dúvida para eu responder aqui enquanto eu vou dando uma ajeitada aqui no cabelo que eu estou vendo que precisa de uma ajeitadinha. Mas vamos lá. Vocês estão com alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Sobre o conteúdo da live de hoje, senão eu vou começar a falar sobre o que vocês podem e devem começar a analisar para investir em ações, beleza? Então, se tem alguma dúvida, manda aqui, se não tem, manda que tá tudo certo também. Vamos ver, seja muito bem-vinda, Pietra, tudo certinho com você? Seja muito bem-vinda. Rafa também não dei boas-vindas, mas seja muito bem-vinda também, claro. Beleza, então tudo certinho, bora lá. Vamos lá. O que você deve, como começar a analisar ações para investir nelas, o que começar a fazer, como começar a investir, a analisar. Além de falar, tá, sobre indicadores financeiros, que eu vou falar hoje, tal, sobre isso, também eu quero falar sobre a natureza das empresas que você pode investir. Como assim? Se você é vegetariano, vegetariana ou vegano, não faz muito sentido investir em empresas cuja exploração animal seja a principal atividade. Se você é contra o cigarro, investir em empresas desse tipo também não é muito congruente, não faz muito sentido. Como é que você vai se tornar sócio ou sócia dessas empresas, sendo que isso não encaixa com o teu estilo de vida? Tá? Como você vai fazer isso? Você vai se tornar sócio, parte, dono, enfim, dona? A primeira análise que eu faria no teu lugar é o seguinte: entra no site da B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, e veja a lista das empresas que estão lá. Dessas empresas, de quais você já consome os produtos e os serviços. Tá? Eu começaria a minha análise por aí, por empresas que estão mais próximas de você, do teu dia a dia. Mas também a gente precisa falar dos números e das finanças. Mas começa por essa parte, começa a analisar assim, das empresas que estão lá na bolsa, quais você já consome produtos ou serviços estão mais próximas de você. Tá? Existem 2 sites para a gente falar um pouco sobre os números das empresas, sobre as finanças, sobre os indicadores. Tá? 2 sites gratuitos que eu recomendo que você use também para buscar as informações financeiras, beleza? É o Fundamentos e o Fundamentei. Tá? Vou tentar escrever aqui no chat, será que consigo? Fundamentos e Fundamentei? Vamos tentar aqui. Fundamentos, aqui foi... e fundamentei. Ó, vamos lá. Fundamentei. Show, tá?
são 2 sites gratuitos que eu recomendo que vocês entrem para buscar informações sobre as ações, sobre as empresas, sobre as finanças das empresas, tá? Em quais informações você vai focar? Então, quais vão ser suas primeiras análises? O que você vai focar? Tem um indicador chamado P de Paulo, PL. P de Paulo, L de Lucas. P/L. Esse indicador ele mostra o preço da ação dividido sobre o lucro por ação. Então, preço por ação dividido pelo lucro por ação. O P é de preço, o L é de lucro. Tá? Com essa conta, o que você descobre? Você descobre qual seria a quantidade de anos que a pessoa levaria para receber de volta o valor que ela investiu na ação, considerando o lucro atual da empresa, o lucro naquele momento. Como assim? Pensa que o preço da ação, o preço que você vai comprar da ação está em R$20 e o lucro por ação foi de R$2 hoje. Tá? Você comprou por 20, lucro por ação 2, ou seja, 20 dividido por 2, a gente chega aqui 10 anos, a empresa continuando a lucrar R$2, você tem o seu dinheiro de volta. Tá? Então, 20 por 2, 10 anos você chega nesse número de anos que você teria o seu dinheiro de volta. Quanto menor o P/L, o PL, teoricamente é melhor. Por que teoricamente? Seguinte, porque pode ser que a empresa ela esteja em uma fase de reinvestimento para crescer e o lucro ele não esteja assim tão alto, ou o preço por ação ele está mais alto considerando alguma alta mais recente, teve algum tipo de movimento ali na bolsa que fez com que esse preço aumentasse demais. Então, um PL, quanto menor, melhor, teoricamente, mas você precisa também analisar, tá, o contexto em que essa ação está, o momento que você comprou, como é que está o lucro dessa empresa também, se ela está reinvestindo ou não, para poder crescer. Esse é um indicador, tá, que as pessoas mais usam na análise de ações. É o primeiro indicador, o PL é o primeiro indicador que as pessoas usam, beleza? Segundo indicador é o P/VP, tá, que é o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação. Esse indicador ele mostra, tá, quanto o mercado está disposto a pagar por ação considerando o patrimônio líquido da empresa, ou seja, quanto que hoje está o preço da ação dividido pelo valor do patrimônio líquido por ação. Um PVP, né, muito alto significa que o preço da ação está muito valorizado. Um PVP muito baixo significa que a empresa ela pode estar muito depreciada também no mercado. Tá? Um valor perto de 1 costuma ser bem mais interessante para esse indicador também. Terceiro indicador, liquidez corrente. Tá? O que é liquidez corrente? Liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Traduzindo, os bens e direitos que a empresa tem disponíveis para até um ano, divididos pelas obrigações que a empresa tem para um ano também. Traduzindo de novo, esse indicador mostra a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ou seja, se ela tem grana disponível para pagar as contas dela no curto prazo. Tá? Acima de 1, uma liquidez corrente costuma ser mais interessante. Mas pode ser que se a empresa tiver muito estoque ou estiver reinvestindo para crescer, esse indicador pode ficar menor ou até mesmo ficar negativo. Beleza? E o quarto indicador é o Dividend Yield. Tá? O que significa isso? É o valor do dividendo pago por ação. Lembra que eu falei que os dividendos são o lucro, né, que a empresa distribui por ação, né? Então, distribui para os sócios. Dividend yield é o valor do dividendo pago por ação dividido pelo preço da ação. Esse é o rendimento gerado para o dono da ação. Então, quanto que a pessoa está recebendo de juros de lucro num mês, num trimestre, por semestre, por ano. Então, o dividend yield é calculado com o dividendo que a pessoa recebeu, pega o dividendo que a pessoa recebeu e divide pelo preço da ação, você chega num percentual de qual que é o seu dividend yield. Tá? Para quem está na fase de usufruto, então, para quem já está na fase de usufruir do patrimônio, esse é um indicador que faz mais sentido considerar na sua análise. Quanto maior o dividend yield, melhor para quem está na fase de usufruto. Por quê? Melhor porque está recebendo mais dinheiro. E esse dinheiro cai na conta da corretora e você já está isento de imposto, dividendo, você pode reinvestir ou na fase de usufruto, usufruir, usar para as tuas contas também. Tá? Mas para quem está na fase de acumulação, um dividend yield muito alto, ele pode significar exatamente o contrário, que a empresa está distribuindo muito lucro e reinvestindo pouco. Como você está buscando empresas que estejam crescendo,
Se a empresa está reinvestindo pouco, né, se ela está reinvestindo muito, na verdade, reinvestindo pouco, né, está distribuindo mais, pode ser que o crescimento dela também não esteja tão bom assim. Tá? Esteja meio que controlado, ou seja, já seja uma empresa um pouco mais estável, um pouco mais antiga. E se a empresa está crescendo menos, pode ser que o crescimento dela também não seja tão bom. E se a empresa está crescendo menos, a tendência para o médio e longo prazo é que as ações não valorizem tanto. Tá? Na fase de acumulação, a valorização das ações costuma pesar mais. Agora, um ponto muito importante sobre os indicadores. Tá? Um ponto muito importante sobre os indicadores. Você deve olhar para outras empresas do mesmo setor, para entender se os indicadores daquela empresa que você quer investir são bons ou não. Tá? Compare empresas do mesmo setor e não empresas de setores diferentes, porque pode ser que no setor A o PL é mais alto do que no setor B. E se você comparar uma empresa com a outra de setores diferentes, você pode descartar essa empresa daqui que tem um PL, né, tipo, muito grande, né, um PL ruim, mas sem considerar o contexto geral. Se as outras empresas do setor dela também têm um PL um pouco mais alto, estão num momento de reinvestir, né, um momento de crescimento. Então, analisar empresas do mesmo setor faz muito mais sentido. E por que eu falei até agora? Tá? E por que o que eu falei até agora é importante se você está considerando investir em ações para sua independência financeira? Porque é importante entender e saber ler essas informações por conta própria e não só buscar recomendações de especialistas e tal. Analistas de ações e economistas erram recomendações o tempo todo, isso é normal. Mas se você entender que esse é um investimento de médio e longo prazos e souber analisar onde você está entrando, essas recomendações vão ter muito menos efeito e peso sobre você. Tá? Pessoal, se estão com alguma dúvida, eu estou partindo para o meu último tópico da live de hoje. Vocês estão com alguma dúvida? Tem algum ponto que precisa falar um pouco mais? Alguma questão sobre os indicadores? Eu passei por uma parte bem mais, vamos dizer assim, densa de conteúdo, né? Começar a investir, falei sobre por que é importante, falei sobre o tamanho da semente da árvore de dinheiro. Vocês estão com alguma dúvida até agora? Que eu vou partir para o meu último tópico da live de hoje. Me respondam aqui um joinha, um sim, está tudo certo. Ou se tem alguma dúvida, escreva aqui para mim também, por favor. Vamos lá, alguns segundinhos para dar esse tempo para vocês escreverem. Senão a gente está indo para o nosso último tópico da live de hoje sobre investir em ações para independência financeira. Recebi um joinha aqui, então está tudo certo. Vamos lá. Por último, quero te dar uma visão diferente de como investir em ações para a tua independência financeira. Lembra que eu te falei no começo da live que comprar uma ação é se tornar sócio ou sócia de uma empresa? E se essa empresa for 100% sua? Ou uma parte boa do tipo 20, 30, 50% dela. E se você estiver numa sociedade e tal. Será que dá para seguir a mesma lógica dos investimentos em ações quando a empresa é sua? Dá. Primeiro, eu não estou recomendando para todo mundo ter o seu negócio próprio, ter o seu próprio negócio, beleza? Mas imagine comigo que você tem uma confecção pequena de roupa, por exemplo. Tá? Essa confecção emprega 10 pessoas e você administra a empresa. Tá? Você toca o negócio por 25 anos mais ou menos e depois você decide, tipo, quero, né, ter uma independência de tempo maior, quero trabalhar menos e tal. Depois de 25 anos você resolveu fazer isso. Se você preparar alguém para ficar no seu lugar e você passar a receber parte dos lucros dessa empresa, isso também é ser independente financeiramente. Lembra do que eu falei no começo da live sobre independência financeira? Ela é o momento em que a pessoa pode escolher por não gerar mais renda ou não trabalhar mais e passa a viver de rendas que não dependem mais do seu serviço, do seu esforço direto ou do seu trabalho. Então, pegou, se você é dona de uma empresa, de uma confecção, ou uma empresa que tenha mais do que só você trabalhando nela, e de repente você decide, poxa, eu quero tirar um pouco o pé, quero trabalhar menos, eu quero parar de trabalhar, e tem alguém tocando essa empresa por você, no seu lugar, você consegue parar, e você consegue começar a receber dividendos dessa empresa também, lucros dessa empresa também, tá? E você
fez a tua parte do desenvolvimento da empresa e chega uma hora que você só recebe parte do que ela está lucrando. Por quê? Você fez um trabalho de base bem feito e você pode, assim como eu falei de investir em ações de empresas na bolsa, investir no seu próprio negócio, tá? Mas ponto importante, é claro que você precisa tomar mais cuidado, porque nesse caso você estaria colocando suas finanças em um lugar só, seus investimentos em um lugar só. Tá? Se você tiver o teu próprio negócio e você for investindo em outros lugares, essa pode ser uma estratégia muito mais vencedora. Tá? Você tem a tua empresa, você está ali tocando dia a dia, só que ao mesmo tempo você está investindo em outros lugares. Pode ser em outras ações, pode ser em renda fixa, pode ser em um misto, você pode fazer um pouco de cada, enfim, você pode diversificar da forma que você achar que faz mais sentido. Mas quando você está recebendo da tua empresa, tá ali trabalhando no dia a dia e guardando uma parte do que você ganha, você está montando chama assim, uma espécie de um ecossistema, né? uma rede de investimentos muito mais segura. A sua rede pessoal e a tua empresa. Daí você depois, lógico, resolveu se aposentar, parar de trabalhar, tirar o pé, você pode receber esses dividendos aqui da tua empresa, né? E aqui você também tem uma base, um resguardo grande para continuar mantendo o seu padrão de vida também, beleza? Pessoal, como falaram agora há pouco, é um assunto bem denso. Eu sei que talvez vendo uma vez essa live só não dê para absorver tudo. Eu falei bastante conceito, bastante informações e tal. Então, de repente, se precisar, reassista de novo. Essa live vai estar aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook. O roteiro da live que eu vou acompanhando aqui vai estar no meu blog e no meu LinkedIn também, tá bom? Então você pode me seguir em qualquer uma desses cinco lugares, estar ali, enfim, acompanhar esses 5 lugares que você vai ter esses conteúdos no máximo até amanhã pela manhã, tá? Amanhã na hora do almoço, amanhã se eu estou gravando dia 12 de agosto, estou falando do dia 13 de agosto, já vai estar esse conteúdo lá também, beleza? Pessoal, vocês têm alguma dúvida, algum ponto que não ficou claro, algum ponto que eu preciso voltar, algum ponto que de repente faça sentido eu abordar um pouco mais, me mandem agora a pergunta, se não, depois pode mandar em outros lugares também por DM e tal, por mensagem, tiver meu WhatsApp, manda por WhatsApp, mas agora, vocês têm alguma dúvida por aqui? Se não, eu vou fechar a live de hoje, que eu sei que é densa e eu sei que vocês têm bastante coisa agora para pensar e de repente até para ter uma dúvida mais para frente, beleza? Então, vamos lá, com um delayzinho e tudo. Vamos esperar se vocês têm alguma dúvida, senão eu encerro a live por aqui. Vamos lá, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Será que eu já vou pro dou-lhe 3? Dou-lhe 3. Fechado? É isso? Sem dúvidas? Então, vamos esperar mais um pouquinho, que talvez as pessoas estejam digitando aí, senão vou encerrar mesmo a live, mas depois dá para mandar por mensagem, tudo certinho também. Tô por aqui para responder as dúvidas de vocês, beleza? Bom, sem dúvidas por enquanto, então, vamos encerrar agora a live de como investir em ações para a independência financeira. Muito obrigado, boa noite e fui!